Oi, tudo bem com você? Eu sou Jeremias Gomes, este é o Terceiro Setor, sempre trazendo uma novidade para você. A gente vai falar de moradia. Você sabe que o Brasil tem cerca de 11 milhões de pessoas morando em favelas. A gente fala hoje de comunidades, né? E tem muitas ONGs, muitas entidades trabalhando com isso. E o mais importante para você saber nesse programa são soluções que não adianta só o poder público, só a sociedade civil ou só as empresas. É todo mundo junto. Então, de repente, você tem onde que no Brasil não tem uma comunidade assim? Então, se você é empresário, uma pessoa, você pode procurar o pessoal da Teto Brasil. Eu estou com o representante da Teto Brasil São Paulo aqui, que é o Pedro Oliveira. Ô Pedro, seja muito bem-vindo, viu? Obrigado, Jeremias. Não, isso que você trouxe, inclusive, é super importante, né? Porque hoje todo o nosso trabalho ele acontece justamente com essa coalizão, né? De organizações do terceiro setor, empresas, voluntários, moradores. E, né, tô há 1 ano e 10 meses na organização só Caramba! focada nisso. Ô Pedro, você veio de que estado? Vindo do Tocantins. Tocantins. Tá um ano e pouco Tô aqui. 1 ano e 10 meses. Desde que eu Caramba! entrei na Teto, E, mudei e, oficialmente. e já vinha de ONG também. Já era do ecossistema de impacto, eu sempre gostei da ideia de mudar o mundo, fiz relações internacionais para isso e trabalhava numa ONG com foco em desenvolvimento de liderança Aham, jovem. Acabou esse período desse ciclo, falei, o que mais me chama a atenção, né? E foi quando eu conheci a Teto, já tinha alguns amigos que eram voluntários, outros que trabalhavam na organização. aham. E fui numa atividade voluntária e no primeiro dia já falei, eu quero não só ser voluntário disso, como trabalhar com isso também. Que bacana, porque isso eu acho que é meio que uma vocação mesmo. Gente, ele se formou em relações internacionais, falei para ele, então você queria ser um diplomata? Ele falou, não, sempre quis trabalhar em ONG mesmo. Legal isso Já aqui, né? era desde pequeno, Que já bacana. trabalhava com coisa ambiental. Eu digo que eu sou fã de todas as causas, porque no final do dia fui um pouco de cada coisa, mas Ah, hoje sou fã de garantir e moradia. que legal. E é legal ter uma liderança jovem como você, porque também tem ressonância na comunidade, tem muito jovem, né? Como é que foi o impacto para você quando você chegou em São Paulo? Porque São Paulo tem bairros de comunidades, antigas favelas, que são verdadeiras cidades dentro da Sim. cidade, não é isso? Fala para quem não conhece São Paulo, como é que foi esse impacto? Ó, para mim foi muito diferente porque eu tinha um conceito de pobreza. O Ah, Tocantins não é um estado, é o estado mais novo do Brasil, então tá em desenvolvimento certo. e tem muitos assentamentos populares, assentamentos, movimentos também. Só que essa era a visão que eu tinha de pobreza e a que passa na televisão. Então você vê na televisão favelas, Paraisópolis, Rocinha e eu tinha esse conceito. Uhum. E aí quando eu vim para São Paulo, na primeira atividade da Teto, que foi numa aldeia indígena, que eu nem sabia que a aldeia A também gente tem duas aqui a em São gente Paulo. isso também é um cenário de hipervulnerabilidade, né? Que é hipervulnerabilizado. Então, para mim, foi uma surpresa ver que a pobreza tem outras facetas, né? Tem outras Uhum. manifestações, que existem locais que as pessoas não têm nenhum tipo de direito garantido. Então, foi uma surpresa para mim na minha primeira atividade da Teto. E descobri que São Paulo isso é muito massivo. A gente consegue facilmente listar 200 comunidades que são invisibilizadas, que as pessoas têm essa dificuldade de acessar direitos básicos como a moradia. Então, E para mim, foi uma surpresa. eu falo desse impacto porque assim, eu já trabalhei em entidade também, então eu conheço muito toda a periferia da capital, mas a maioria das pessoas, ela se desloca do ponto A para o ponto B da sua casa, ela pode estar na Zona Sul e ir para outro ponto da Sim, Zona Sul, e não sabe nem a cidade que vive, né? Então você deve ter tido esse impacto, inclusive visual, né? Eu me lembro sim. de Itaí Paulista, há muitos anos que eu não vou. Como é um lugar assim, tipo, que tem alguns locais tem tipo um morro, então você vê um mar de casa, assim, naquele tempo era muito madeira, né? Ainda tem bastante de madeira. Aliás, vocês trabalham com Sim, isso, né? sim. Vocês não mudam a alvenaria. Aliás, o mais interessante é que eu fiquei muito impressionado. Vocês conseguem fazer uma casa modular em 2 dias? Isso, o projeto ele é desenhado para ser uma solução emergencial. Então, Aham. nós acordamos e dormimos pensando em precisamos garantir que as pessoas tenham acesso a uma moradia mais digna. Então, ela não pode levar tanto tempo para ser construída, até Uhum. porque toda a operação é feita com voluntariado. Então, tirando um modelo específico de moradia que é feito em 10 dias, todas as demais a gente entrega em 2 dias, né? Começa na sexta à noite, Caramba. domingo a gente já está finalizando E já. o voluntariado é o próprio pessoal da comunidade ou vem gente de fora também? Vem gente de fora, É. mas a Teto tem uma especificidade que é nunca fazemos para alguém, é sempre com alguém. Então os moradores Ah. também são voluntários junto conosco, toda a construção é feita com a família. Tipo, é um combinado, a gente não constrói se a família não assegurar que eles vão estar junto com a gente. Então, no final do dia, é uma coalizão de voluntários e moradores e a própria comunidade ali construindo, né, seu próprio sonho, Eu seu... queria que você falasse assim, por exemplo, você chegou num território, ele pode ter sido ocupado, então ele legalmente ali nem daria para construir uma casa de alvenaria que, enfim. Mas vocês têm essa solução provisória, até porque a casa também ela não vai durar para sempre, ela tem um tempo de vida, conforme eu li. Mas aí combina com todo mundo do bairro, vamos construir 50 casas aqui, aí tem terraplanagem, como é que funciona?
dá para atender todos, nem todos são atendidos? Como é que funciona na prática? Boa. Acho que primeiro tem um ponto que é sobre como é uma situação emergencial, Certo. nosso sonho é que as pessoas tenham soluções definitivas de Uhum. moradia. Mas até que isso seja uma realidade, a gente quer garantir soluções transitórias. Então a moradia ela é emergencial, né? Ela tem essa durabilidade de 10 anos, mas o nosso sonho é que depois ela possa ser substituída por uma moradia de alvenaria. E em Ah, relação aos terrenos, a gente tem todo um modelo de trabalho, de fazer um diagnóstico, de chegar na comunidade, fazer uma validação técnica, jurídica, mobilizar a comunidade para eles também olharem para qual que é a demanda, é de casa, é de projeto de água, de saneamento, de infraestrutura, enfim. Boa parte das vezes é de casa, de moradia, e os moradores auxiliam até, por exemplo, na terraplanagem. Tipo, o terreno tem que estar limpo em 2 semanas para a gente iniciar a construção. E é entendi. algo que eles compram a briga. Boa parte das vezes a galera fica com receio, porque não é a primeira vez que alguém chega falando, vamos resolver um problema, porque, tipo, eu só tenho esse barraco de madeira e estão pedindo para mim desmanchar ele. É, Confio ou não confio? é Então, tem verdade, gente que tem essa questão desiste, também, né? sim, mas a gente aplica uma enquete de designação para entender quem são as pessoas mais vulnerabilizadas, porque elas vão ser contempladas. Infelizmente, não conseguimos fazer para todo mundo, Entendi. mas são Mas massivos os agora, motivos. vocês ligam alguns pontos. Então, mas na prática, porque comunidades tem no Brasil afora. Eu moro perto de uma comunidade. Quem que pode entrar em contato com vocês? O morador, o empresário, enfim, como é que funciona? Hoje é quem depende muito do objetivo das pessoas. Ah, Hoje, boa parte da nossa chegada nas comunidades vem por iniciativa delas também. Então, as pessoas hum, sabem que a Teto existe, ou encontra na internet, ou vai numa rede de contato até chegar em alguém da Teto para marcar uma primeira visita. Mas é isso, boa parte das lideranças comunitárias entram em contato com foco em levar a Teto até lá. As empresas entram em contato querendo apoiar, querendo se tornar doadores mensais, recorrentes, uhum. e vai mais nesse sentido, assim, cada um tem um objetivo e chega na organização. Ó, tem as imagens aí. Isso aí é madeira? Ah, já são as Isso, são próprias as casas? construções. São sempre massivas, a gente sempre faz 10, 15, 17 de uma Gente, vez. olha aqui Daqui é a etapa da fundação. da fundação. E assim, não tem terreno ruim, não. Tipo, é um terreno desafiador, a gente faz também. E aí já não é aquela madeira que a pessoa achou em qualquer lugar e prega, não. Já deve ser uma madeira trabalhada, É, né? tem painéis resinados, resistente a fogo. Hoje a gente tem uma Olha que moradia bonitinho que que é tá ficando a pensada casa ali, para gente. crise climática também, então é elevada do solo. Isso é muita dignidade. Imagina, porque você morar num lugar que. Eu já vi lugares que, assim, tem ratos que entram dentro de casa, Sim, perto do esgoto. Começa a dar uma dignidade para a pessoa, né? Mínima, sim. né? É, pensar Imagina. em conforto térmico também, principalmente com a crise climática. Hoje a casa ela é adaptada para ser um enfrentamento, né? Porque a favela é o primeiro lugar afetado pela crise climática. É Então a verdade. gente já constrói considerando isso, né? O modelo de moradia já olha Uhum. para isso também. Fala de um projeto que você tem em prática, ou mais de um que você já participou. Como é que foi? Você não precisa nem citar o nome, mas, por exemplo, você teve alguma fundação, alguma empresa que foi, chegou, conversou, até para o pessoal entender, tanto o empresário que quer ajudar, porque a gente abriu o programa falando isso, né? Não tem coisas estanques na sociedade, né? Separadas. Se você constrói muro, é fator de pesquisa mesmo. Você Sim, constrói um muro e divide vai ter roubo, vai. vai ter tudo. Você tem que alcançar essas comunidades de alguma forma, né? Como é que dá alguns exemplos práticos aí de sucesso? Acho que todos são sucesso, Boa. né? É, quando existe, eu sempre falo, as pessoas perguntam, qual que é o segredo para teto dar certo? Eu falo coração grande, porque se tu tem um Aham. coração grande, você se torna um doador da causa, você se torna um voluntário. Então, boa parte de todos os nossos projetos, eles aconteceram a partir do momento que uma pessoa decidiu ser doadora e que outra decidiu se voluntariar, ou ambos. Porque, às Uhum. vezes, as próprias pessoas que fazem as doações, sejam como pessoas físicas ou jurídicas, também comparecem como doadores, né? Tipo, atualmente a gente está fazendo uma construção de 50 casas no Jardim La Pena, em São Miguel Paulista, e teve a presença dos doadores, né? Pessoas que fizeram doações esporádicas, a gente reúne um agrupamento de pessoas para ter uma construção massiva. Então vão ser 50 casas. Elas não vieram exclusivamente de uma única fonte, assim, né? Acaba que vai influenciando, outras pessoas fazem uma doação para São Paulo que muitas vezes beneficia não só a Teto em São Paulo, mas também a Teto no Brasil como um todo. Uhum. E são essas iniciativas, através de doadores, sejam jurídicas ou pessoas físicas, que fomenta isso, né? Então a Então gente já dá o site aí e a sim, rede sim. social para a gente Através saber. do site o pessoal consegue entrar em contato, né? Que é teto.org.br. No Uhum. Instagram também. Eu adoro a perspectiva do Instagram, que você Uhum. consegue ver. O Instagram Ah, te tem mostra o bastante que é a coisa, né? teto na prática, né? Vou até entrar aqui enquanto você fala Teto.br, aqui. A teto.br. teto.br. Isso no Instagram? Isso. E para achar nos estados é teto.br.sp, teto.br.rj. Então hoje a Uhum. gente está no São Paulo, Rio de Janeiro, né? A operação emergencial no Rio Grande do Sul, Bahia, Pernambuco, Brasília, né? No Paraná. Então
dá para ver também no Instagram, porque eu acho que a melhor forma de entender a Teto é ou comparecendo ou vendo mesmo no Instagram. O que você encontra nessas comunidades? Tem muito jovem também. Você é jovem, acho que é legal, né? E é legal também quem vê uma pessoa como você, que você falou que está muito em loco, né? Sim. Eu acho que é legal levar uma perspectiva de mentalidade diferente, porque a questão da mentalidade, eu acho que ela é forte também. Uma vez numa entrevista, eu fui numa comunidade e falei para um jovem, né? Eu falei, pô, mas você quer sair daqui e tal, né? Mais ou menos, porque aqui já melhorou para mim. Na outra comunidade que eu estava, já não tinha. A escola era mais novo, meu filho aqui já está melhor. Mas eu senti um pouco de falta de perspectiva, não por culpa dele, Sim. mas porque. Do contexto. Do contexto, porque você está naquele contexto, você não abre a visão que, poxa, eu posso mais, né? Eu posso sair daqui. Eu posso ter acesso a direitos também. Exatamente. Eu acho que esse trabalho também é importante, né? Trabalhar. Mas é um conjunto. Na medida que você dá uma casa, já veio a dignidade junto, Sim, né? você acredita que outras coisas podem ser possíveis. Essa é a minha parte favorita da Teto, porque quando você vê por fora, você pensa, a Teto é sobre casa, mas é muito mais do que sobre casa. A gente faz um processo de acompanhamento familiar antes, durante e depois da construção, em qualquer projeto comunitário, e a gente fala que a gente quer desenvolver capital social. Tipo, eu tenho um capital social que é toda a rede de pessoas que eu conheço, que eu conheci através da Teto, antes da Teto, mas uma pessoa que mora dentro de uma favela, ela não tem um capital social. Quem ela conhece que pode ser um suporte? Já que às vezes eles não têm capacidade comunitária, não tem laços de amizade, o grau de desconfiança é gigantesco, e a gente chega para desenvolver isso, que as pessoas se unam, que elas participem junto, que vamos diagnosticar um problema, vamos criar uma mesa de trabalho, vamos pensar qual que é a solução e como que a gente é parte da solução. Porque a Teto não acredita que o assistencialismo é o caminho, a gente acredita que fazer junto é o caminho, né? Encontrar soluções. Então, eu acho que no final do dia, minha parte favorita é quando a atividade acaba, porque você vê um brilho diferente nos olhos das pessoas. Elas ficam, tá, eu tenho uma casa, eu tenho um banheiro, eu ainda posso que transitória, lutar. Ainda né? que transitória, e é bizarro, assim, eu acho que eu nunca vou conseguir entender, mas eu sou a pessoa que chora toda vez. Tem cerimônia de entrega, eu não consegui em todas que são simultâneas, mas a que eu participo, eu tô chorando, porque é muito bonito ver as pessoas, tipo, acreditar. E pra gente é muito simples, porque Muito é uma simples. casa de madeira. Foi pensada, desenhada e tudo mais, sim, mas ainda assim, comparado ao que a gente tem, é simples, mas para a pessoa aquilo é tudo. É como se ela tivesse ganhado o mundo, assim, uma nova oportunidade. Assim. Não, e quem tem criança, né, eu estava te falando de uma entrevista que eu fiz aqui, de uma ONG, não lembro o nome, mas eles atuam, se não me engano, no Paraisópolis, porque aquilo vai sendo construído, hoje é alvenaria, mas o do vizinho está ali, não tem planejamento nenhum, não tinha janela. Aí a criança estuda no escuro. Aí falou, não. Aí tem voluntários que vão, arquitetos, falam, não, no mínimo um buraquinho você tem que ter aqui um respiro para entrar a ar ventilação, e entrar a luz, minimamente. Então eles fazem uns projetos que é o que dá para fazer, né? Porque comunidades como Paraisópolis, por exemplo, se você pegar a vista aérea, é um lugar que foi se adensando muito e não tem árvore. Sim. E tem um estudo realizado que lugar que tem menos arborização é mais pobre, lugar mais arborizado é mais desenvolvido. E é um lugar que nem mal dá para colocar árvore, né? Eu sou um defensor das árvores, falo, gente, tem que enfiar árvore em qualquer cantinho, numa beira, num lugar para fazer. Mas a gente sabe, são muitas dificuldades, porque esses locais costumam ser mais quentes do que outros locais que tem uma vegetação, porque foi sendo construído assim, em vielas e tudo mais, né? Tem alguma coisa que te marcou nessa trajetória? É curta, um ano, assim, mas teve alguma família legal? Tem pessoas no voluntariado que têm 12 anos de 12 teto, anos. então a minha é muito curta comparada ao pessoal. 12 anos voluntários? Sim, hoje tem uma pessoa da minha equipe tem 12 anos de teto. Caramba, como voluntária. Como voluntária. E 3 meses de contratada. É homem ou mulher? Mulher. Mulher, né? E aí ela vai, mas assim, tipo, ajuda no quê? Não, o pessoal, porque tem muitas, tipo, a Teto faz casa, mas a gente tem senso comunitário, então o pessoal acaba adentrando em tudo. Tem o pessoal que topa a briga da construção de banheiros comunitários, os que, olha, estão nos projetos de água e saneamento. Então, tudo. fala mais para mim dos projetos, porque não é só casa, tem banheiros comunitários, tem questão de água, esgoto, alguma... O que mais que a gente já fez ponte, então às vezes na favela tem 2 lados, mas para passar para o outro lado tem a questão de enchente, não tem uma viela exata, a gente já fez. E sempre no mesmo estilo, chega lá, gente, estamos com esse problema, conseguimos essa verba, mas todo mundo tem que ajudar. Essa coisa de ajudar é interessante, né? Porque quando você envolve, você faz parte daquilo. Você fala, não, a ponte tá. Aí vai o fulano que me ajudou. Eu não ganhei nada, eu fiz junto. Tá, exatamente. Também. Aí reclama ainda, não ficou bom. Mas quando você fez, mas você que ajudou a fazer, pô. Até no reparo o pessoal ajuda. Mas hoje a gente tem um leque amplo de projeto comunitário.
Tipo, a Teta é conhecida por casa, mas o que que a gente... Eu gosto de falar assim, né? Nem sei se posso falar isso, mas eu gosto de falar que a gente faz o que é preciso para superar a injustiça social, assim. A Uhum. gente tem a Eco, que é escutando a comunidade, que a gente passa um final de semana ouvindo as pessoas, porta em porta, casa em casa, para montar um documento para quantas famílias tem, qual que é a situação dessas pessoas, quais são os dados, né? Porque todo dado conta uma história, mas um local invisibilizado, que história que ele conta? Qual é o próximo passo que você acha interessante, importante nas comunidades? Na pandemia, por exemplo, puta, ninguém está estudando aquele problema. Vamos dar um jeito. Não sei se foi o Peru. Teve um país vizinho nosso aqui que distribuiu tablets para todo mundo. Aí a gente fez alguns debates sobre isso, mas tem comunidade que não tem Wi-Fi. Então, nem Ou que você pobreza consiga. energética, boa parte das que a gente trabalha não Não tem tem nem energia energia. elétrica. Então você não tem nem Wi-Fi, não tem nem energia, quanto mais Wi-Fi. Sim. Então, assim, mesmo que você desse um tablet para a criança, não dá. Agora, por outro lado, a gente não pode esquecer da questão da tecnologia. Sim. Inteligência artificial fizeram um estudo que diz que um dos que podem ser muito beneficiados são comunidades carentes. Porque você tem um computador que, se você souber perguntar para ela, ela vai te dar um leque muito grande de Sim, coisas. tem muita gente que também não sabe ler, então às vezes a tecnologia não é um suporte, né? Tipo, a gente fez uma construção em dezembro numa comunidade que boa parte das pessoas não eram alfabetizadas. E até pra gente foi um desafio. Como que eu... Mesmo jovens, não. Mesmo jovens. Mesmo jovens. Mesmo jovens. Essa é uma realidade que a gente às vezes desconhece no Brasil, Sim. né? Assim como você falou que é invisível, porque assim, o básico do básico, se você também não sabe ler, apesar que a inteligência artificial hoje você pode até não Pode saber. citar, né? Eu já conversei com pessoas idosas, falei, olha, você vai falar, você não sabe ler, você aperta e conversa, porque ele vai te dar alguma resposta. Mas eu não sei o que perguntar. Pergunta para ele o que você pergunta, que ele vai te ajudar. Sim, as pessoas se viram. Minimamente a gente se vira. Mas é a questão do Wi-Fi, a questão da... Você acha que os próximos passos que você vê nas comunidades é isso? Moradia em primeiro lugar. É porque você tem que atuar no básico, não tem Sim. como. Você Soluções concretas, por exemplo, hoje a gente já coloca painel solar nas casas. Por quê? Porque é acesso irregular à energia. Certo. Então, se eu vier com uma solução alternativa de energia, pode ser que não funcione. Eu preciso de algo que eles consigam ter uma autogeração, que consiga ser Às uma vezes solução residencial. não dá para ligar todos os aparelhos da casa, mas tem uma luz, uma energia. Pelo menos para carregar o celular. Para carregar o celular. Aí hoje a gente já pensa nisso também, como que a casa pode ser o motor para que outras coisas venham acrescidas também. E muitas vezes acontece, tipo, às vezes com o projeto da casa a gente consegue uma doação dos móveis, alguém que queira doar móveis. Com isso vem uma empresa que quer entrar com a parte de energia elétrica, né, mais voltada para energia solar. Outra que é, nossa, quero doar a parte que vai ser para os banheiros. Então, eu gosto de falar que a casa é só o começo, porque ela traz todo o resto. Mas tem que começar. Tem uma frase, também não vou lembrar quem falou, mas pro presidente, salvo engano, era o presidente Nixon, que ele perguntou para o especialista, como é que a gente vai para a Lua? Porque eu prometi aqui, né, e a gente tem que ir na frente dos russos, né, eu já prometi, ele falou... Aí o especialista, acho que era da NASA, falou assim, com a vontade de ir para a Lua. A primeira coisa é a vontade. Então, você tem a vontade de fazer, você começa a reunir pessoas. Isso que eu queria deixar claro. Quem está nos acompanhando, tem uma comunidade, uma favela perto, seja um empresário ou pode ser uma associação. Se a comunidade não tiver uma associação organizada, a própria pessoa pode entrar no site, mandar lá no Fale Conosco alguma coisa para vocês e começar um caminho, né? Sim, que aí alguém vai atender. O pessoal entra em contato até por e-mail. Eu recebo e-mail direto, assim, vai conseguir chegar em alguém, seja pela rede social, pelo site, sempre consegue. E mas uma aí rede você já grande devolve para a pessoa, fala, tudo bem, mas você precisa me dar alguma orientação, reúne X pessoas, que um dia a gente vai fazer uma reunião, você dá uma orientação inicial para essa pessoa. Com as empresas a gente marca algum tipo de reunião, seja presencial, se for em São Paulo ou em alguma outra sede do país, e com o pessoal da comunidade a gente marca visitas, que a gente faz mutirões de visitas para diagnóstico, para entender, conhecer novos locais, já fazer um mapeamento do que é a prioridade ali. Que legal. Então é isso. Nós estamos gravando isso aqui no final de abril, vai começar o mês de maio de 2025. No imposto de renda que o pessoal está entregando, dá para fazer uma doação ou não? Dá sim, inclusive é uma iniciativa nova na Teta, né? A gente conseguir fazer isso, a gente já está fazendo captação também voltada com a Lei Rouanet, então hoje já consegue casar esses abatimentos também no imposto de renda. Veio uma entidade aqui essa semana que eles, no Instagram deles, eles ensinam como fazer. No caso, eles são...
uma entidade voltada para a criança. Então, lá no imposto de renda tem, salvo engano, duas opções. A Uhum. primeira é Estatuto da Criança, ou seja, são entidades ligadas à criança, né? E tem as outras opções. Mas entre em contato lá com o pessoal da Teto, é mais fácil pelo e-mail ou Pelo site que pelo você site? encontra tudo. Tipo, nesse caso, entraria em contato com o time de captação, que aí eles já orientam tudo, né? Time de teto.org.br, você já consegue entrar. Legal. Vocês têm parceria pública também ou é mais só privada? É mais privada, mas hoje a gente entende que sem o poder público nada vai acontecer, assim, porque a gente precisa... O problema é sistêmico demais para ser resolvido só pelas ONGs. Exatamente. Então a gente tem apoio de subprefeitura, a gente consegue ter essa comunicação para prover soluções em coalizão também. Solução tem. A gente tem, por exemplo, São Paulo tem uma dificuldade de espaço, né? Sim. E aí é complicado, porque o pessoal que está ocupando uma área que depois vai, tipo lá em cima no Pantanal, você conhece a região Sim. leste lá, né? É uma região que sempre teve enchente e você está num lugar que chama, o nome chama Pantanal, Sim. né? Então não tem como. Aliás, Não era adequado para morar. não era adequado. Aliás, a gente precisa conhecer um pouco de geografia, porque esses dias eu vi assim, o Paissandu aqui em São Paulo, né? Há 30 anos. Eu falei, gente, mas aquilo é um vale, né? Já chama vale, já é um negócio que é um. Então, assim, ali foi feito para ter água. A mão humana foi lá e construiu uma Exato. coisa que hoje está se repensando muito, essa coisa de canalização, né? Hoje já não se usa Sim. mais. Porque você pega uma coisa que é linda, que é um rio, e canaliza ele, ou uma coisa horrorosa. Como o Tietê, né? Tem bairros que ficam na antiga várzea do rio Tietê, mas não era para habitação, mas hoje moram pessoas. Então, não era para habitação. Então tem toda essa questão, mas hoje a gente está começando a pensar diferente, porque o rio, as árvores, tudo isso, elas fazem parte da nossa comunidade. Então a gente tem que olhar. A solução, eu acho que vocês estão trazendo um projeto muito bacana e fantástico. E eu acho que talvez até em outros países vocês tenham essa estrutura também, né, de construir casa Sim. modular rápido, né? Não, e os outros países têm uma operação tão expressiva quanto no Brasil. São 18 países, o Chile lidera toda começou no Chile, né? Então ele há uma operação que lidera todo esse movimento e a meta é impactar aí 2 milhões de pessoas só na América Latina até 2030. Nossa, é muita coisa, né? 1 milhão a gente já impactou agora. Tá 1 faltando milhão? mais 1 milhão. Nossa, que bacana. Então, gente, vale a pena conhecer a Teto Brasil. No caso do Pedro, ele é de São Paulo, Isso. né? Então, Teto Brasil São Paulo. Você coordena tudo aqui. No estado de São Paulo é comigo. No estado de São Paulo. E tem muito trabalho, né? Tem. Dá mais trabalho É a para maior ele operação lá. da Teto. Dá mais trabalho para ele que ele está precisando. Não, ele estava falando aqui nos bastidores. Eu falei, que time você torce, né? Ele falou, eu sou ex-torcedor do Flamengo. ex-torcedor. Por quê? Mas porque não dá mais tempo. Não tenho mais né? tempo. Agora meu foco é 100% na comunidade. E essa coisa exige até sábados e domingos, né? Sim, porque toda a operação é sábado e domingo. Por conta de ser voluntariável, então ela é sábados e domingos e feriados. Mas vale a pena. Mas cuida dos outros, mas cuida de você também, da sua família também, porque a gente não pode esquecer não, né? Porque eu já trabalhei em eventos assim que ocupavam o sábado e domingo da gente, tem que ter um equilíbrio, né? Mas o mais importante é que você gosta, que você está seguindo bem. Bom, é isso. Entra lá no site, conheça. Dá um recado final, olha para a câmera lá e fala para aquilo que você acha que é importante as pessoas saberem, os empresários, as comunidades. E você está com a mão na massa, o que realmente faz diferença? Boa. Eu quero deixar um convite, né, para as pessoas conhecerem a organização. Né? Hoje é uma organização que está presente em outros estados, além de São Paulo, mas a gente precisa, como eu falei, de pessoas que tenham um coração grande no sentido de serem voluntárias, doadores ou ambas as coisas, para a gente superar essa injustiça social, a questão da pobreza. Hoje tem quase 1,5 milhão de pessoas vivendo em habitações inadequadas e a gente conta com cada pessoa para somar mesmo. E olha, eu posso dar um recado aqui, que é o seguinte, eu já fiz trabalho em comunidade e o pessoal principalmente em São Paulo, tem muito medo da insegurança. Sim. Mas você talvez perceba isso. Quando você vai com um trabalho social, o acolhimento não é diferente? Você perde até o medo, não perde? Hoje eu tenho zero medo, assim, porque no final do dia ainda são pessoas. Sim. Elas só estão desconfiadas, mas uma vez que a gente mostra para ela que pode existir uma coalizão do bem, elas também vão se abrir para isso. Porque no final do dia é isso, né? Tudo é sobre comunicação, desenvolvimento de capital, comunidade, capacidade comunitária, para as pessoas se abrirem mais também. E só para encerrar rapidinho, eu acho legal também os pais levarem filhos, assim, adolescentes. Uma formação cidadã. Não é legal isso? Porque Sim. tem países, uma pessoa estava falando para mim, não sei se é nos Estados Unidos, Estados Unidos,
desde adolescente tem uma coisa assim de fazer voluntariado, É né? Já lei, é lei, é né? lei em alguns Isso, ela, países, é lei. exatamente. Rapidinho, como é que é isso? Porque é É interessante para isso, né? complementar a experiência curricular. Então, estou no ensino médio, tantas horas precisam ser dedicadas a voluntariado, que é meu sonho que isso aconteça no Brasil. Mas é por causa da formação cidadã. Tipo, a Informação. experiência de ser voluntário da Teto é se formar como cidadão, ter ação em território, encontros improváveis, fazer amizade. Minha vida foi completamente moldada pelo voluntariado, não só na Teto, mas fora Que também. legal. É, não, é fantástico, é transformador. Então, assim, ter filho, criança, adolescente, envolve eles também, Sim. né? Leva um dia, nem que for um dia para Muitos colégios conhecer. participam, inclusive, com a Colégio. Teto. Então, outro filão interessante, se você é professor, diretor de Exato, escola, pode procure entrar a em Teto. contato, né? Isso, vai visitar, conhecer, participar, Vai, é muito manda bom. mensagem que a gente visita, vai no Que colégio legal. também. Pedro, obrigado por ter vindo aqui, viu, cara? Nossa, eu que agradeço. Que seja muito sucesso e volte para contar mais detalhes de outros projetos que vocês estão fazendo aqui, tá bom? Perfeito, vamos voltar sim. Muito obrigado, Jeremias. Valeu, obrigado. E olha, você que nos acompanhou até aqui, muito obrigado pela sua audiência. Mande aí as ONGs, as entidades que você conhece, que são confiáveis aqui para a gente, que a gente conversa aqui com eles também. E a gente vai fazendo essa força boa que a Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo procura, nessa rede que é pública, levar até você, tá bom? Muito obrigado, até a próxima edição.